Você sabe qual o faturamento mínimo sua empresa precisa para não ter prejuízo? O nome disso é ponto de equilíbrio. E hoje eu vou te mostrar no Excel, passo a passo, como calcular. E mais, além do básico, existem mais 4 tipos de ponto de equilíbrio que muita gente não conhece e que fazem total diferença na hora de tomar decisão. Sou Diogo Reis, fundador da M5 Labs, e ajudo as empresas a entenderem seus números e tomarem decisões reais no dia a dia. No último vídeo eu falei sobre formação de preço de venda. Vou deixar o card aqui, ó. E muita gente me perguntou onde que entrava o custo fixo nessa conta. E é aí que entra o ponto de equilíbrio. E você vai saber não apenas uma forma de calcular, mas 5 pontos de equilíbrio diferentes. Sem enrolação, vamos lá para a planilha. Aqui eu disponibilizei uma lógica de ter alguns produtos com margens diferentes. As quantidades aqui nós vamos trabalhar para ter volumes diferentes e, obviamente, com a receita de cada um, a gente vai ter a receita total e, com isso, conseguir não um, mas 5 tipos de ponto de equilíbrio. Ó, ponto de equilíbrio básico por volume, econômico em dinheiro e econômico em percentual, além do, para mim, né, o que eu considero mais interessante, que é o ponto de equilíbrio unitário. Então, nós vamos desenvolver isso aqui tudo e, ao mesmo tempo, comprovar se o ponto de equilíbrio está batendo. Bom, vamos lá então. Vou deixar alguns produtos aqui, ó. Preço 20, custo 12, preço 40, custo 18, preço 60, custo 24. Vou colocar aqui 10% de imposto para todos. Porém, a comissão a gente vai aumentando aqui de acordo com o produto. Faz sentido. O produto mais difícil de vender, mais caro, com melhor margem, a gente acabar dando uma comissão maior. Aqui, em relação ao volume, vamos colocar aqui 1.000 para esse que é mais barato com a margem menor, 400 desse aqui, que é intermediário, e 200 desse. Como é que fica o faturamento de cada um? Ó, 20.000 com margem de 5.600. Isso aqui, na verdade, basicamente é só uma multiplicação, né, pessoal? Ó, 20 vezes 1.000, 20.000 e aqui sucessivamente. Tanto que a margem unitária coincide com a margem total aqui. Então, 400 desse com essa margem e esse faturamento e 200 desse 12.000 de faturamento. O que acontece? Agora a gente vai começar a entrar no conceito de ponto de equilíbrio. Não existe gastos fixos, né? Não faz sentido eu atribuir gasto fixo direto ao produto. Quando eu fiz o vídeo de precificação, vou até deixar o card dele aqui, muitas pessoas me perguntaram onde que entraria o custo fixo. Na verdade, a gente não deve, pelo menos não existe só uma forma de custeio, mas não é o ideal que se coloque o custo fixo no valor unitário do produto. Onde que entra o custo fixo, então? O custo fixo, ele é o custo que ele é da empresa, ele não é do produto. Então, quando eu chego aqui e somo todo o faturamento que os produtos me deram, no caso aqui 48.000, somo também os custos, somo os impostos, a comissão, eu vou ter essa margem de contribuição total, ou seja, todos os produtos estão contribuindo, aí sim para o meu gasto fixo. Vamos imaginar que o meu gasto fixo aqui é de, sei lá, 12.000 reais. Todos os produtos contribuíram com 17.960 para pagar um custo fixo de 12.000 reais. O que sobra para a empresa, 5.960, que corresponde a 12% do faturamento. Isso aqui é margem de contribuição, vem antes do custo fixo. Depois do custo fixo, a gente chama de resultado. Pode ser lucro ou prejuízo. Nesse caso aqui, lucro. Com essas informações, a gente já consegue pensar no ponto de equilíbrio. Mas muita gente fica tentada de julgar esse custo fixo aqui direto em cada produto. Eu não acho justo, né? A forma que eu utilizo é o custeio direto. E quem tiver mais interesse, coloca aí nos comentários que eu faço mais vídeos sobre isso. Indo aqui direto para fórmula, vamos inserir aqui
a fórmula que vai nos acompanhar durante todo esse tempo aqui, que é a do ponto de equilíbrio. Bem simples, a gente coloca custo, vou deixar aqui gasto, né? Gasto fixo dividido pelo percentual, que isso aqui é importante, da margem de contribuição. Todos os pontos de equilíbrio que estão aqui são derivados desse aqui, que eu chamo de básico. Voltando no conceito de ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio, ele sempre está relacionado ao faturamento. Então, é o quanto eu devo faturar para não ter lucro nem prejuízo. Ou seja, é o valor de faturamento que zera o meu lucro. Como que a gente calcula? Vou simplesmente aplicar a fórmula aqui, ó. Meu gasto fixo é 12.000 dividido por 37%, que é a minha margem de contribuição. O valor aqui, ó, 32.071, que corresponde a quantos por cento? Corresponde a 67% do meu faturamento. Então pensa num termômetro, né? Você está faturando, você tem uma expectativa de faturar 48.000. Quando chegar ali em 67%, que é esses 32.000, você não teve lucro nem prejuízo, trocou cebola, empatou as contas. Vamos para a comprovação para ver se isso aqui realmente está fazendo sentido. Eu vou até apagar esses dados aqui para a gente fazer passo a passo. Primeira coisa, eu falei que isso aqui é o faturamento, né? Então, 32.000 é o meu faturamento. O meu custo aqui, ele deu, na média, 50%. Olha só, esse custo aqui corresponde a 60%, esse é 45%, esse é 40%. Eles estão ponderados aqui, obviamente, pela quantidade. Então, tá mais para cá, por causa dessa quantidade, do que para cá, né? Então, é só eu copiar esse valor aqui, 50%. Olha só, metade do que eu vendo é para pagar, para repor, né, a mercadoria. A gente tem que seguir essa mesma proporção. No caso aqui, os mesmos 10% de imposto. Vê que eu diminuo o meu faturamento, eles também, esses gastos variáveis aqui, vão diminuindo. E a comissão foi 3%. Veja bem, eu estou contribuindo, a partir desse momento, com R$12.000 para o custo fixo. O custo fixo ele não muda independente do faturamento. Então, se eu trouxer ele para cá, o que vai acontecer? Eu contribuí exatamente para o valor do custo fixo. Meu lucro, então, ele fica zerado. E se você queria saber só o básico, já pode terminar o vídeo por aqui, porque essa é a fórmula e esse é o cálculo comprovado. Mas lembra que ainda tem mais 4 pontos de equilíbrio aqui para a gente ver. Vamos lá. O segundo é em relação ao volume. Pensa bem, existe uma quantidade de produtos, vou até somar aqui, ó, o volume de venda. Estamos falando aqui de 1.600. Isso pode ser quilo, pode ser unidade, pode ser metro cúbico, não importa. Né? É uma unidade de venda do produto. Imagina que seja unidade. Então, 1.600 unidades é a minha projeção de venda. Qual que é o mínimo que eu tenho que vender? Porque 1.600 me dão 48.000 de faturamento. Qual que é o mínimo que eu tenho que vender para não ter lucro nem prejuízo? Para isso, eu preciso saber do preço médio, por isso que os produtos estão aqui de forma unitária. Eu preciso saber do preço médio desses produtos. E é muito simples, né? É só colocar aqui faturamento. Nosso faturamento é 48.000. O preço médio nada mais é que uma divisão de todo o faturamento por toda a quantidade. Ó, chegamos aqui num preço médio de R$30. Olha como é que ele ficou mais para o lado de cá, ficou entre o produto 1 e o produto 2, ficou exatamente aqui a nossa média, e ela ficou longe do produto 3.
justamente por causa dessa ponderação aqui da quantidade. Não é simplesmente, se eu fosse fazer uma média entre os três aqui, seria R$ 40. Portanto, não é, né? É 30 porque eu vendo muito mais os produtos mais baratos. Bom, e como que eu chego, então, no ponto de equilíbrio por volume? Quantas unidades eu tenho que vender para não ter lucro nem prejuízo? Basicamente, você precisa dividir o seu ponto de equilíbrio pelo preço médio. 1.069 produtos é a quantidade que eu preciso vender para não ter lucro nem prejuízo. E uma coisa que é importante, não é de qualquer produto. Eu tenho que manter essa mesma proporção aqui, ó. Esse aqui, ó. 1.000 dividido por 1.600. Então tem que ser na mesma proporção, né? 60% desse, 25% desse e 12,5% desse aqui. Nesta proporção aqui. Vou colocar aqui em cima, ó. 1.069 vezes 63%, 1.069 vezes 25% e 1.069 vezes 13%. Essa aqui é a quantidade que deveria ser respeitada, né, de volume para que eu alcançasse o meu ponto de equilíbrio. Vamos comprovar? Coloquei aqui, copiei e colei para não correr o risco, porque aqui é arredondado mesmo. Ó, coloquei as quantidades aqui. Olha quanto deu meu faturamento. Novamente, olha lá, zerou o meu lucro, respeitando essa proporção aqui. Vou desfazer para a gente continuar na sequência. Vou apagar aqui. Agora já podemos passar para o terceiro tipo de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio econômico. O que significa isso? Imagina que você quer estabelecer um lucro em valor. Aqui estamos com 5.960, mas imagina que você entende que esse negócio aqui deveria dar R$ 7.000 por mês. Qual que é o faturamento para que eu alcance R$ 7.000 em resultado? Vamos lá. Vamos derivar dessa fórmula aqui, né? A fórmula, a gente vai considerar o gasto fixo somado com o resultado que você deseja e o restante é a mesma coisa. Então, ó, gasto fixo, vou colocar em parênteses para não correr o risco, mais R$ 7.000. Vou até fazer diferente. Vou deixar o 7.000 aqui fora para a gente ter ele dinâmico, né? Fica mais fácil quando você baixar a planilha. R$ 12.000 mais 7.000 dividido por margem de contribuição. O valor que eu deveria faturar para sobrar R$ 7.000 é 50.779. Vamos comprovar aqui se vai sobrar R$ 7.000. Opa, 50.000. A minha margem já subiu aqui para 19. Pago os 12 de custo fixo. Sobra R$ 7.000. Já terceira aqui forma de ponto de equilíbrio. O quarto ponto de equilíbrio já é uma derivação desse aqui. Ao invés de eu travar um resultado de lucro em dinheiro, eu vou travar o lucro em percentual. Então, imagina que essa operação eu desejo 15% de lucro, ao invés de 12%. Eu entendo que o saudável aqui seria 15%. Quanto que eu deveria faturar para ter os 15%? Que é a mesma coisa, deixamos gasto fixo dividido. Aqui eu vou trabalhar com a margem de contribuição menos os 15% que eu desejo. Novamente, vou deixar ele aqui, ó. Vou usar essa fórmula aqui, ó. 15%. 53.000
531. Então é só eu diminuir, além da minha margem de contribuição, diminuir a minha meta de lucro. Como que fica isso aqui? Vamos ver se colocando esse faturamento, olha lá, dá R$8.000, mas isso representa 15% de lucratividade. E o último, para mim, o mais subestimado, porém um dos mais interessantes, é o ponto de equilíbrio unitário. O que é o ponto de equilíbrio unitário? Ao invés de eu ficar pensando em todo o meu gasto fixo, eu vou converter isso para R$1. Eu vou fazer aqui e depois eu explico como que isso pode ser útil. Ao invés de eu trazer aqui o gasto fixo, eu vou fazer para cada R$1 de gasto fixo, dividido pela margem. Olha, temos aqui R$2,67. E por que ele é interessante? Pensa que a cada R$1 que você aumenta na sua despesa, você precisa vender R$2,67 a mais. Então vou imaginar uma situação hipotética que eu vou contratar uma pessoa meio horário, mão de obra terceirizada que seja, por R$2.000. Eu estou simulando, né, uma hipótese de aumento. Se eu tivesse 2,67 na cabeça, é só multiplicar esse custo fixo que essa pessoa vai agregar por 2,67. Esse resultado, 5.300, é quanto essa pessoa deveria contribuir com a venda. Claro que não é uma estimativa direta, mas é quanto a empresa precisa vender a mais só para cobrir aquela despesa. Isso pode ser uma assinatura de software, pode ser uma pessoa a mais, às vezes nem é uma pessoa de venda, uma pessoa de escritório, mas saiba que vai ter um impacto no ponto de equilíbrio. E aí, já que eu tenho outras informações, essa despesa alavancando R$5.300, eu já sei agora em produtos, aí já desdobrando para outras, se cada produto em média custa R$30, em mais ou menos ali uns 180 produtos eu tenho que vender a mais por ter absorvido essa despesa. Isso serve para aumento e serve também para redução. Se você conseguir economizar R$2.000, você consegue aliviar, digamos assim, em 5.300 o seu faturamento. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal. Semanalmente eu solto vídeos como esse aqui. Aproveita e escreve aqui nos comentários qual desses pontos de equilíbrio você já conhecia. E agora que você já domina a ponta de equilíbrio, segue a nossa playlist aqui, ó, sobre finanças. Até o próximo vídeo.